Cada um é livre para escolher a crença que vai reger a sua conduta. Imaginar que uma religião é inferior ou prejudicial à sociedade só serve para desencadear atitudes hostis e competição entre fiéis. A intolerância religiosa é um capítulo fora da ordem. Os atabaques no candomblé são objetos sagrados e os toques são conduzidos de acordo com os orixás. O instrumento e a religião chegaram ao Brasil pela influência africana. E apesar de estarem no país há séculos, ainda provocam a intolerância de quem não conhece e prefere julgar a cultura. A religião, o culto aos orixás, voduns, inquices, né? São realmente as forças elementares da natureza, certo? Água, terra, ar. Isso é a religião em si. Ela é amparo, ela é tranquilidade, ela é paz, ela não é maldade, não existe maldade. Seu Sebastião é babalorixá, o responsável por este terreiro em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e pai do Magno. Em 2012, o estudante denunciou que sofria bullying por causa da religião. Os colegas de sala de aula e principalmente de uma professora da escola estadual que frequentava. Foram 2 anos de agressões contra o direito à liberdade religiosa. Segundo Magno, a professora, que era evangélica, passava grande parte da aula fazendo orações e pregações religiosas. Esse preconceito foi feito de várias formas, perguntas, piadinha, injúria, sabe? Palavras de ofensa. Quando a coisa foi se agravando, teve bola de catarro, agressão, teve abaixo-assinado para mim sair da escola. Com a ajuda de uma amiga que é assistente social, a família foi em busca de seus direitos. Eu fui junto com ele ao conselho tutelar em primeiro momento, né, porque a gente queria uma proteção para o Magno, porque ele estava passando uma perseguição, que para mim era muito mais que um bullying, isso era um processo de intolerância religiosa, de discriminação. Um advogado auxiliou a família e uma queixa-crime foi feita contra a professora. Ela ainda lecionou por mais 2 anos, mas acabou sendo aposentada. Houve um interesse público de preservar o direito daquele menino em manter as convicções religiosas, independente das convicções religiosas de outras pessoas. E é essa exatamente a discussão que deveria ter acontecido, e de fato aconteceu, lastimavelmente, após o incidente. Deveria ter acontecido antes. Infelizmente, a intolerância religiosa continua fazendo vítimas em todo o país. Eu tô com medo de sair na rua de branco. Um caso que ganhou destaque nas manchetes dos jornais do ano passado foi o de uma menina de 11 anos, atingida por uma pedra na cabeça na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, quando ia para um culto de candomblé. A agressão foi denunciada como lesão corporal no artigo 20 da Lei 7.716, que fala sobre praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de religião. Em 2015, o Disque 100 recebeu 556 denúncias de intolerância religiosa. No ano anterior, foram 149, um aumento de mais de 270%. O que leva o ser humano a fazer isso? Bem, se eu for olhar a história do mundo, talvez eu conclua que o que levou o ser humano a fazer isso chama-se poder. Ter poder sobre os demais. A partir do momento em que eu subjugo você nas minhas crenças, eu o tenho sob meu domínio. Talvez essa seja uma das posições. A outra, entender que a sua verdade é a única existente no mundo e que as demais são todas irreais. É a falta de respeito aos pares.